Oi, fera! Vamos abordar aqui um pouco de genética para você, tá? A primeira lei de Mendel é uma lei fundamental para a compreensão dos eventos de hereditariedade. E lembre que a habilidade 13 do Enem é uma habilidade dedicada aos mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características. Então, a hereditariedade há uma previsão. Mendel trabalhou nisso. Como foi que Mendel trabalhou? Veja bem. Mendel ele acreditava que a hereditariedade dava-se pela mistura de fatores hereditários. Hoje nós chamamos esses fatores hereditários de genes. Então, como Mendel defendia as ideias, ele pegou plantas que eram de linhagem lisa, que ele chamava pura lisa, porque ele já tinha plantado 10 gerações, só nascia lisa, 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 com plantas que tinham semente de textura rugosa. E aí o que é que ele fez? Ele pegou grão de pólen nessa planta e levou para o estigma dessa outra. Ele fez o primeiro cruzamento, um cruzamento artificial, tá? E aí, quando ele colheu a F1, todo mundo nasceu com semente lisa. Mendel disse, poxa, o que é que aconteceu? Se eu misturei liso com rugoso e repetiu de novo e ficou inseguro. Aí, tá? Aí, veja bem. Ai, o dia de sorte da pessoa. Ele resolveu plantar essas sementes lisas. E deixou que naturalmente acontecesse a autofecundação. Porque na flor da ervilha, o gineceu e o androceu, ou seja, o sistema reprodutor masculino e feminino, eles vão estar envolvidos por pétalas, obrigando o processo de autofecundação. Nessa primeira, Mendel usou um pincel para poder fazer a polinização. Então, com o processo de autopolinização, o que é que aconteceu? Ele colheu e aí nasciam ervilhas, né? 3 lisas para cada uma rugosa. Poxa, reapareceu rugoso. Então, se reapareceu oriundo de lisos, era porque existia mistura de fatores. Então, na primeira lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel, ele vai defender exatamente a chamada lei da pureza dos gametas. Lei da pureza dos gametas. O que é essa pureza? Cada gameta, lembre, ele será haploide. Só que na época de Mendel não tinha esse conceito de haploide. Ele falava lei da pureza dos gametas. O que é ser haploide? É ter apenas um alelo de um par de alelos. Por exemplo, o indivíduo é azão-azinho. Quando ele for fazer os gametas dele, alguns terão azão, outros gametas terão azinho, 50% de chance para cada. Mas no gameta não vai estar o azão e o azinho ao mesmo tempo, porque o gameta é haploide, não pode ter par de genes, alelos. Bem, na geração parental de Mendel, ele cruzou lisa com rugosa. Esse só dava gameta rizão, esse só dava gameta rizinho. Quando fecundou, a F1 foi exatamente 100% rizão, rizinho. Então, o que está por trás disso é uma reprodução sexuada. E aqui ela era lisa, do tipo heterozigota. Como é que ele obteve a segunda geração? Na verdade, ele deixou que acontecesse o processo de autofecundação, que para ervilhas é o que é natural. Eu chamo a atenção que quando ele cruzou uma planta lisa com uma planta rugosa, nesse momento ele estava realizando um cruzamento artificial, um cruzamento experimental, utilizando um pincel no qual ele pegava pólen de uma flor e levava para outra flor, tá? Cruzamento artificial. Bem, aqui como é que nasceu a descendência? F2, nasceu, ó, o cruzamento, ó, Rzão com Rzão, tá? Nasceu Rzão com Rzinho, nasceu Rzão com Rzinho, e eureka! Nasceu essa, Rzinho com Rzinho, a rugosa. Então, ele defendeu que fenotipicamente, em termos de fenótipo, tá? Fenótipo, ele tinha 3 indivíduos de um tipo para um do outro. Só que ele defendeu que em termos de genótipo, no tipo do gene, ele tinha um desse jeito, tá? Um desse jeito, para 2, né? Rzão, Rzão, 2 do tipo Rzão, Rzinho e 1 do tipo Rzinho, Rzinho. Então, quando Mendel propõe isso,
de cada 3 lisas, uma seria lisa homozigota e 2 seriam lisas heterozigotas? Você deve se perguntar, ele adivinhou isso? Não, ele realizou, veja bem, de cada 300 ervilhas que ele pegava, 100 se comportavam desse jeito, sendo Rzão, e 200 assim. Ara, que jeito é esse? Veja, na verdade, todas as ervilhas lisas, que ele não sabia se eram lisas homozigotas ou lisas heterozigotas, ele realizou o chamado cruzamento teste. E o cruzamento teste, por favor, o que é um cruzamento teste em genética? Muito bem, para você que está acertando. Cruzamento teste significa cruzar sempre com o indivíduo recessivo. E observa, se é Rzão, ao cruzar com Rzinho, cruzamento teste artificial. Então, fica claro que todo mundo, 100%, vai ser Rzinho, vai ter a característica dominante. Já que o alelo recessivo não se expressa aqui, porque recessivo só se expressa em dose dupla. Mas vamos pensar a outra possibilidade. E se for Rzinho com Rzinho? Ora, como é que dá o cruzamento? Rzinho, Rzinho. Ou seja, observe, 50% do tipo lisa e 50% do tipo rugosa. Então, quando eu tenho um indivíduo que é dominante heterozigoto, vai e cruzo com o recessivo, eu vou ter essa proporção, metade dominante, metade caráter recessivo. O cruzamento teste, volto a dizer, quando o Mendel pegava nessas ervilhas, ele apenas as via lisa, é fenótipo, ele não podia estar vendo lisa homozigota, lisa heterozigota, mas aí o que é que Mendel fazia? Cruzamento teste, e ao fazer cruzamento teste, de cada 300 sementes, 100 tinha esse comportamento e 200 tinha esse comportamento. Aí ele não tinha dúvida em propor, não é? Que havia uma proporção matemática na hereditariedade. E isso deixou os cientistas da época muito confusos. Eles não aceitavam que a vida seguisse regras matemáticas. Mas é verdade, segue, tá? Então vamos aqui observar essa questão do Enem, tá? Para que a gente possa colocar em prática, mostrar para vocês que as leis de Mendel, a primeira lei de Mendel já foi cobrada no Enem, inclusive mais de uma vez. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. Ok? A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial P possuíam 2 fatores dominantes iguais para essa característica, eram Vzão. E as plantas de flores brancas possuíam 2 fatores recessivos, Vzinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, F1, tinham um fator de cada progenitor e eram Vzinho, combinação que assegura a cor vermelha. Aí diz, tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir as que são Vzão das que são Vzinho? Pergunta é essa. Como é que eu vou distinguir Vzão de Vzinho? Tem um jeito de distinguir? Se eu estiver olhando a flor, tem um jeito de distinguir quem é vermelho homozigoto, quem é vermelho heterozigota? Vamos lá, letra A. Cruzando-as entre si. É cruzar entre si? Não é possível identificar as plantas que têm o fator Vzinho na sua composição, pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, grão de pólen. Olha o erro. Primeiro, grão de pólen nem é gameta masculino, grão de pólen é gametófito, o gameta masculino é núcleo espermático, dançou. E aí, ó, alguém que marca a letra A não sabe nem genética nem botânica. Letra B, cruzando-se com plantas recessivas, de flores brancas. As plantas Vzão produzirão apenas descendentes de flor vermelha, enquanto as plantas Vzinho podem produzir descendentes de flores brancas. Observa a letra B. Está mandando cruzar com recessivo. Responde? Sim. Quando eu tenho um dominante que eu não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto, eu devo fazer o cruzamento teste, cruzar com recessivo. Letra B está certíssimo. E olha que coisa massa. Enquanto as plantas Vzinho podem produzir brancos, porque vai ter 50% de chance de produzir vermelho, 50% de chance de produzir branco. Perfeito, tá? A letra B é a resposta. Mostrando para vocês o erro das outras letras.
cruzando-as com a planta de flor vermelha da geração P. Não, porque para descobrir tem que ser o cruzamento teste, cruzar com recessivo, nada a ver. A letra D, cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas Vzão-Vzinho cruzadas com outras Vzão-Vzinho produzirão apenas descendente vermelho? Não, gente. Se eu tenho, a letra D, eu tenho exatamente um cruzamento entre híbridos. Aqui é lógico, a gente tá com E, mas aí é o V, tanto faz. Se eu cruzo híbridos, eu vou ter 3 para 1. Eu tenho a possibilidade do branco, né? Neste caso da questão. E a letra E, cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características. Cruzar com planta recessiva. Certíssimo até aqui. Agora bora o resto. E analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos. É possível identificar aquelas que possuem apenas fatores Vzão. Não. Primeiro eu identifico não só o Vzão, eu identifico o Vzão e o Vzinho. E nem precisa analisar as características ambientais, tá? Neste caso, não. Ficou claro? Que massa! Primeira lei de Mendel, foco no Enem, isso sempre é cobrado. Aproveite muito mais aulas de genética na nossa plataforma de aulas online, www.biologiaprova.com.br, tá? Além das aulas, nós temos muitos simulados autorais, simulados inéditos por aula, simulados que são comentados, banco de questões e lá na plataforma eu estou sempre com você, seja interagindo nos fóruns como no chat. Um abraço muito apertado para você.